Fala galera do Descomplica, tudo lelê com vocês? Prontos para mais uma aulinha de biologia? Abram seus olhos, por quê? Porque as células não estão de bobeira não, Porque além do metabolismo, de realizar o papel dela, a função dela, você sabe que a maior parte das células depende o quê, de uma alta taxa de multiplicação, de uma alta taxa de divisão celular. Divisão essa que pode ocorrer através de mitoses ou através de meioses. Agora, a gente vai mostrar a mitose e a meiose, mas para você entender bem esses processos divisionais, eu te convido a entender alguns conceitos básicos de divisão celular. Primeiro, vamos pensar aqui no seguinte. Vamos pensar no espermatozoide do papai, que encontrou com o óvulo da mamãe, formando aqui o zigoto, tá bom? O espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe, eles continham 23 cromossomos. A gente chama esse conjunto de 23 cromossomos de conjunto N, de conjunto haploide. Esse conjunto N, esse conjunto haploide, ele contém todos os genes daquela dada espécie. É um conjunto com todos os genes da espécie humana, né? Nesse caso, porque nós somos humanos. E esse conjunto com N cromossomos, nós chamamos de genoma. O que foi o projeto Genoma Humano? Foi o sequenciamento de todos os genes da espécie humana, que teoricamente estariam presentes aqui, nesses 23 cromossomos. Quando a gente junta 23 do papai e 23 da mamãe, a gente forma aqui um zigoto que tem 46, né? 23 mais 23, 46 cromossomos. Agora, esses 46, na verdade, são 23 pares, entendeu? Porque se você está recebendo aqui um cromossomo com gene azão para a cor do olho do seu pai, você vai receber também um cromossomo com o azão, ou o azinho, né? Mas com um gene para a cor dos olhos da sua mãe. Entenderam? Então, aqui em cada 23, você vai ter em cada conjunto 23, todos os genes da espécie. Se você vai juntar um conjunto daqui com outro daqui, para cada gene você sempre vai ter duas cópias, porque um veio do seu pai e o outro veio da sua mãe. Então, nas suas células corpóreas, que aqui nós chamamos de células somáticas, as células do corpo são as células somáticas, elas obrigatoriamente são células 2N, são células diploides, com 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, que podem ser ainda subdivididos em autossomos e cromossomos sexuais. Porque, se você é do sexo feminino, do sexo feminino você é XX. Agora, se você tem como seu sexo biológico o sexo masculino, você é XY. Então, esses cromossomos, XX e XY, é que vão estar determinando o seu sexo biológico. Se você é homem, se você é mulher. Então, sexo feminino, sexo masculino, XX, XY. Enquanto que os autossomos são cromossomos que não determinam o sexo. E que por isso estão numa mesma quantidade, numa mesma proporção no homem e na mulher. Entenderam? Então, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos nas células corpóreas, 23 pares de, cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Que são esses cromossomos que possuem o mesmo tamanho, uma mesma posição do centrômero, que é uma região importante na hora de dividir o material genético, e a mesma sequência gênica, 23 pares de homólogos. Esse conjunto de cromossomos encontrado nas células somáticas, nas células corpóreas, né, do zigoto para frente, a gente chama de cariótipo, tá, gente? Cariótipo. Então, o cariótipo, ele corresponde a 2 genomas. O nosso genoma seriam 23 cromossomos, o cariótipo seriam 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos. Os cromossomos homólogos, antes da célula se dividir, eles vão ter que se duplicar. Porque senão imagina, né? Se esse zigoto não duplicasse o material genético, hoje o nosso corpo, gente, tem 100 trilhões de células. Então, se esse zigoto não duplicasse o material, imagina, primeira divisão,
as células filhas teriam 23 cromossomos. A segunda, 11,5. A metade de 23, né? 11,5. A próxima, 5,75. Observa, hoje no meu corpo, cada célula ia ter quase zero de DNA. Ia tender a zero a quantidade de cromossomos, de DNAs que essa célula teria. Mas por que todas as minhas células têm 46 cromossomos, né? Todas as minhas células corpóreas têm uma mesma quantidade de cromossomos e são geneticamente iguais. Por quê? Porque antes da divisão celular, o DNA se duplica. Então, antes da divisão, como esses cromossomos eles vão se duplicar, eles vão ficar assim, ó. Beleza? Onde se aqui tem um azão, duplicou, aqui vai ter um azão. Se do lado de lá tem um azinho, opa, duplicou, do lado de cá vai ter um azinho. Então observa que os cromossomos homólogos são pares de cromossomos, um veio do pai e outro da mãe. Eles não são geneticamente iguais. Tem a mesma sequência de genes, mas não são geneticamente iguais. Agora, esse vermelho aqui é igual a esse. E esse laranja é igual a esse. Então aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos, mas cada um deles está duplicado, sendo formado por 2 cromátides irmãs. Então esses conceitos, minha gente, de genoma, conjunto com N cromossomos, tá? Que a gente encontra nos gametas. Cariótipo, 2N cromossomos das células diploides, das células corpóreas. Cromossomos homólogos, que são os pares de cromossomos. E cromátides irmãs, que surgem com a duplicação dos cromossomos, são conceitos fundamentais para você entender mitose e meiose. Entendeu?